Amém, irmãos. Hoje, para mim, é um dia bem especial também, porque o relógio biológico continua correndo, né? Eu me dei conta que eu já estou com 58 anos. Estava calculando, fiz uns cálculos assim, são 696 meses, 20.880 dias. Aí a coisa começa a aumentar, né? 501.120 horas, 30.067.200 minutos, e vejam só, 1.804.032.000 segundos. Glória a Deus, né? Olha, é muito precioso. Irmãos, é muito precioso poder estar aqui, poder estar entre a comunidade, poder... Sabe, esse tempo todo a gente tão amado, tão cuidado, e poder também repartir o que Deus tem dado. E eu confesso que eu faço isso com muito temor, mas ao mesmo tempo tenho aprendido a fazer, né, descansado, porque, irmãos, é o Senhor que está fazendo. Amém? O que vai acontecer, o que tem acontecido aqui, só acontece porque o Senhor toca. Eu achei tão interessante nós cantarmos assim, gentilmente, né, para Ele. O Senhor não vai forçando, não, como a gente diz, não arromba a porta, e eu diria assim, te prepare para sempre para estar recebendo uma gentileza da parte de Deus. Amém? Amém. Uma gentileza, Ele vai estar ministrando aqui entre nós hoje, com certeza, gentilmente, já deve ter tocado na tua vida hoje, o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu quero te convidar a nós abrirmos no livro de Joel. Eu dei como título aqui, Deus deseja um relacionamento profundo conosco. Nós vamos olhar um pouquinho para Joel, para ver o que é que o profeta falou para aquele tempo e fala para nós hoje. Vamos ler Joel 2, versículo 12 a 17, para o início. Joel 2, 12 a 17. Amém? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque não hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Até aqui por enquanto. Irmãos, quando Joel escreveu esse texto, havia uma crise muito grande em Israel. Com certeza, muito maior do que nós vivemos hoje no Brasil, em boa parte do mundo. E o que o profeta faz? Ele faz uma convocação para o povo ter um retorno a Deus. Um retorno de todo o coração a Deus. Eu queria só vir a página, talvez aí na tua Bíblia, uma antes, para nós entender um pouquinho, fazer uma introdução aqui. No capítulo 1, então, ele começa dizendo, Joel recebe a palavra do Senhor,
E daí ele começa dizendo no versículo 2, ouvi isso. Sempre é interessante quando Deus, assim, ele às vezes fala, tipo, ele está dizendo assim, ó, eu quero que tu escute isso aí. Né? Quando nós temos alguma coisa importante, a gente diz, ó, para um pouquinho, escuta isso aqui que eu estou te dizendo. Isso é sério. E Deus estava dizendo isso. E ele diz para eles, olha, escute com atenção. E daí ele começa a narrar. Onde é que nós começamos a ver a crise? No versículo 4 diz assim, ó, o que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Sempre foi a agricultura uma das partes mais importantes para toda e qualquer nação, mas se não comer, se morre de fome, se não te plantar, não vai colher, mas naquela época era muito mais ainda. Hoje tem muitos meios, né? Tem coisas que naquela época davam uma vez por ano, hoje dá 2, 3 vezes, devido ao clima, devido a muitas genéticas bem elaboradas. Mas então a agricultura estava destruída pelos gafanhotos. E nós quase enfrentamos gafanhotos, estiveram bem perto aí no ano passado, né? Infelizmente não chegaram a entrar no Brasil, mas eles continuam sendo devoradores. Para ver como né, quantos anos depois e não tem uma coisa eficiente contra essa praga quando ataca. E assim tinha acontecido com Israel. Mas vamos um pouquinho ao versículo 10, 1:10. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as oliveiras murcharam. Irmãos, já estava entrando em colapso. Não tinha mais azeite, não tinha uva, a agricultura estava fracassada, falida, e diz que o povo estava triste ali. E veja bem, hoje é bem mais simples, irmãos. Quando tem seca aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, do trigo, arroz, alguma coisa, o que é que o governo faz muitas vezes? Já se antecipa. Às vezes tira até imposto de importação, já vê se a Argentina deu bem, já importa de lá, já importa de outros lugares. Então, há uma diferença muito grande se nós olharmos hoje para aquela época, mesmo que a crise acaba acontecendo. Mas então a agricultura estava com problema, mas não para por aí. Se nós olharmos mais adiante, deixa eu ver aqui o versículo, vamos para o 17 do capítulo 1, dando uma passadinha rápida, ali só para nós se situar como estava, diz ali, ó, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque perdeu o cereal. Não tinha como nascer, porque estava numa seca também. E eu sempre vejo, né, uma expectativa, cada um aqui que tem uma pequena horta, sabe como é, tu semeia alguma coisa e fica esperando, ó, nasceu? Não nasceu, vai dar chuva semana que vem? Vai nascer. Tu quer ver nascer, tu quer ver aquilo ali, digamos, florescer, tu quer colher, seja um pé de alface, ou seja uma grande plantação de oliveira, de milho, de trigo, de soja, ou seja até um pé de flor, fica lá na expectativa, será que pegou, será que vingou a sementinha? Mas ali não estava nascendo, porque não tinha chuva para nascer. Mas não parou aí, foi para a agropecuária. Olha um pouquinho comigo ali, o 18, como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão perecendo. Daí ele fala que porque o fogo, no 19, consumiu os pastos. Quer dizer, o negócio estava muito difícil, né? Não tinha dado nada, não tinha chuva, os gafanhotos tinham comido o pouco que tinha, e o gado, que era fonte também de leite e de carne, gado e as ovelhas não tinha mais nada. Irmãos, aqui uma amostra, eu vejo que o Joel está vendo isso aqui, olhando para os gafanhotos, olhando para a seca, olhando para a destruição total, e trazendo um recado de Deus para o povo. Mas é uma amostra, irmãos, que quando o povo se afasta de Deus, realmente o diabo toma conta. Muitas coisas ocorrem, terríveis ocorrem, catástrofes ocorrem, fome ocorre. Mas quando a gente pensa que o negócio não pode piorar, como alguns dizem, ainda é possível.
Veja bem que não tinha vindo ainda por completo o que estava para vir. No capítulo 2 é narrado para nós que uma invasão terrível estava para vir. Na verdade, estava vindo, né? Uma invasão de um povo poderoso, destruidor, uma invasão militar. Só olhando para o versículo do 2:6, a gente vê, diz assim, ó: diante deles tremem os povos, todos os rostos se empalidecem. É como diz assim, ó, o cara branqueou quando viu a situação. Por quê? Porque era terrível, era um inimigo muito terrível. Então, irmãos, havia um problema sério interno no país e ainda o externo estava chegando. O externo estava vindo. Era uma crise interna e uma crise externa também. Voltando para nós um pouquinho, nós estamos vivendo uma crise também no país, né? Agora, desde que começou a pandemia, né? E se nós olharmos os planejamentos que eram muito bonitos em 2019, no mundo todo, foram perdidos. O crescimento planejado foi perdido, né? Aquilo que se planejava atingir, não se atingiu. 2 anos, mais ou menos, já estamos de crescimento abaixo de zero, de decrescimento na economia. E não para por aí. Há muitos desempregados, há muitas empresas que eram sólidas durante muitos anos falindo. Irmãos, e existe a fome também. Nós aqui, pela graça de Deus, estamos numa situação confortável, e os poucos que não têm alimento têm ganhado alimento, eu creio. Mas tem milhares de pessoas no Brasil que não estão tendo uma refeição por dia para comer. Isso é uma coisa real, então existe uma crise real. Talvez a gente não sente tanto porque realmente, infelizmente, não atinge a nós, mas é uma realidade de muitos. Então tem uma crise também instalada no Brasil aqui. Agora, e a pergunta, o que fazer no momento desse? O que fazer? O que é que Joel está propondo? Veja bem no versículo 1,14. 1,14 diz, ó: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Irmãos, o remédio para as crises, para essa crise aqui, olhando para nós, não é político, não são políticos. O remédio é uma volta para Deus. O remédio está no altar de Deus. Essa crise, ela está mostrando que o homem não tem solução para as coisas. Tem soluções paliativas. A ciência, por mais que avançou, não consegue atingir, não consegue resolver tudo, nunca vai conseguir resolver tudo. Veja bem, todo mundo assim, digamos, do lado está feliz. Nossa, desenvolveram uma vacina num ano que levava 10 anos para desenvolver. Verdade? Que bom. Mas um vírus que levava 50 anos para se espalhar, talvez se espalhou em 2, 3 meses. Então, se algumas coisas boas avançou, o mal avançou muito mais rápido. E é só soluções paliativas. Ajuda em parte. Volto a dizer, irmãos, o remédio está em Deus. Amém? O remédio está no altar de Deus. A ciência coopera sim, é verdade. É Deus que dá sabedoria e isso é bom, não tem nada de errado nisso. Mas o remédio, o profeta está dizendo, está em uma volta para Deus. Como? Como fazer? O que fazer? Com jejum, convoca os anciões, conclama todos para voltar para Deus. Mas não é para voltar para um espaço físico, é uma volta, está falando de coração, de todo o coração para Deus. Então, irmãos, se no dia a dia nós somos sempre chamados a estar com Deus, a descansar em Deus, a trabalhar naquilo que o Senhor nos colocou, no tempo de crise, muito mais, com jejum, com choro, com quebrantamento. Bom, feita essa parte de introdução aqui, eu quero voltar para nós mesmos, eu quero voltar para o texto aqui. Quero voltar para o texto que nós lemos, capítulo 2, aqui do versículo 12 em diante. Ele nos faz algumas orientações tremendas nesse texto aqui, muito importante. Ele chama a todos nós, a todo o povo da época e hoje, para um relacionamento pessoal com Deus.
Convertei-vos a mim. Deus não está querendo uma conversão a uma instituição, a uma religião. Ele está chamando o povo para Ele. Ele continua chamando cada um de nós, continua chamando todo para Ele. Convertei-vos a mim. Veja bem, irmãos, no Brasil é um país, eu creio que muito religioso. Tem, tempo já atrás, havia mais de 8.000 denominações. Tem templos, tem em tudo que é lugar, aonde menos talvez se imagina, existe. Mas não basta isso, não basta ser religioso. Deus quer um relacionamento íntimo com Ele. Não apenas uma coisa institucional, que vai de domingo, estou lá, outro domingo estou lá, os outros às vezes nem estou. Deus não está falando de um relacionamento desse. Isso aqui faz parte, o que nós temos aqui hoje faz parte desse relacionamento. Mas primeiro o pessoal Deus está chamando, depois esse outro relacionamento com Ele. Deus quer uma relação de pai e filho, uma relação muito próxima, muito amiga, muito amorosa, muito de abraçar mesmo, muito de andar junto, muito de pedir o que fazer, como fazer, procurar trilhar um caminho junto. E por isso o texto está dizendo, convertei-vos a mim, voltem para mim. Então, irmãos, não basta apenas uma volta assim, denominacional, não basta apenas uma volta de um estar no domingo, mas Deus está chamando cada um de nós, entenda bem isso, para um relacionamento pessoal, diariamente, em todo momento. Continuando, é uma volta com profundidade. Ele diz convertei-vos a mim de que tipo? De todo o coração. De todo o coração. Irmãos, às vezes nós como igreja já fizemos muitas vezes, outros fazem, e a gente chama, às vezes convoca para um jejum, foi feito isso também já há um tempo atrás aqui nessa época, e alguns aderem, outros não aderem, alguns fazem, outros não fazem, mas o texto está mostrando que essa volta precisa ser profunda, de todo o coração, não é porque alguém chama, não é porque alguém convocou, é algo que precisa brotar lá de dentro de nós. Não está falando de uma coisa que vai de fora para dentro, de uma coisa interna, brotando ali. Deus não se impressiona com gestos externos, com atitudes externas de alguém. Deus quer que nós voltamos para Ele, que nós estejamos com Ele com profundidade de todo o coração. Não um pouco com Ele, um pouco com os ídolos, um pouco com nossos próprios interesses. Deus nunca quis isso, irmãos. Se nós olharmos a Escritura, nós podemos olhar desde Deuteronômio, ele diz, circuncidais, pois, o vosso coração. Vamos achar lá, vamos ver isso em Jeremias, vamos ver o apóstolo Paulo, falando também que a circuncisão, a importante é interior. Então veja bem, Deus quer algo profundo, algo realmente do nosso coração, e não apenas algo externo, apenas uma roupagem externa. E por dentro não há intimidade com Deus, por dentro não há esse prazer de estar com Deus, de andar com Deus, de ser submisso ao que Ele deseja, ao que Ele quer. E daí ele vai continuando ali falando com diligência, com jejuns, com quebrantamento. Jejum é uma disciplina importante, bíblica, que está ali e é aceita por Deus. Porque eu sempre entendo assim, que quando nós jejuamos, nós deixamos de comer o bom para comer o ótimo. A palavra nos diz que tudo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem o quê? Tudo é feito para a honra e glória de Deus. Então, o jejum também é. Mas eu creio que para exemplificar, assim, que quando nós comemos o café da manhã, o almoço, nós se alimentamos do pão terreno, que Deus tem nos dado. O pão mesmo feito de farinha de trigo, ou de centeio e tantas outras coisas. Mas, irmãos, quando nós jejuamos, nós se alimentamos do pão do céu. Amém? E essa é uma tremenda diferença.
E talvez, sabe, eu fico pensando, a gente gosta tanto, né, do pão terreno, que pode ser que infelizmente perdemos um pouco o gosto nesse sentido de experimentar um diferencial desse pão do céu, de nos deixar o nosso corpo físico ser abastecido em um período escolhido pelo pão do céu, de jejuarmos. É um desafio, sem dúvida. Irmãos, às vezes nós temos urgência de coisas, e aí somos chamados mais ainda intensamente a jejuarmos, a chorarmos, a nos quebrantarmos diante de Deus. É o que o profeta está dizendo. E eu creio que é um tempo oportuno. Como eu disse, já fizemos, mas não precisa ser uma convocação nem sempre. Nós podemos fazer, nós somos chamados a fazer individualmente. Nós somos chamados a ouvir o Espírito Santo em nós e tirar um tempo separado para isso. E ele diz no 12, ainda assim agora mesmo, havia urgência lá. Não dava para protelar muito, não dava para esperar muito. O profeta está dizendo, é agora. Deus está falando, ouvi isso agora. Ouvi agora isso. É para ontem esse jejum, é para ontem esse voltar para Deus. Havia urgência. E hoje, irmãos, se nós olhamos assim, eu creio que nós temos sido abençoados, privilegiados, mas tem lugares que está bem mais difícil. É bem mais difícil a situação no geral da comunidade, nessa área de fome, nessa área de não ter assistência que já teve, que já tinha, né? Então Deus espera uma volta também como sincera. Ele quer que nós voltemos para Ele, mas Ele quer também com profundidade de todo o coração, mas Ele quer uma volta sincera. Ele diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus não quer apenas expressões exteriores, volto a dizer. Ele não quer isso. Lembra lá quando em Mateus 6,16, quando Jesus fala, ó, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de quê? De parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então ele quer um rasgar do coração e não as vestes. Deus não se impressiona com coisas exteriores. O que realmente chama a atenção de Deus é o nosso coração. Deus não quer uma espiritualidade teatral, né? Fazer uma vida cristã, um palco onde apenas eu represento, onde se encena algo espiritualmente. Mas Ele está querendo assim um coração, rasgar o coração, sabe, abrir o nosso coração para Deus, o chorar diante de Deus, o sorrir diante de Deus, o prestar louvores a Deus. É isso que Ele está pedindo ali, no meio dessa crise toda. Se a gente olha lá em Atos, irmãos, tem me chamado a atenção esse acontecimento lá. Por isso que eu sei mais do que nunca, se Deus não fizer, não adianta, por mais que homens tentem, eu e tantos outros, não vai ocorrer. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, no Pentecostes, começou a falar em Atos, o que é que ocorreu? Pedro estava pregando, estava falando ali, contando tudo, quem era Jesus, o que eles tinham feito. E Pedro não precisou fazer um esforço para ninguém vir para frente. O Espírito Santo tocou e as pessoas disseram, eu imagino que até mandaram parar, Pedro, segura um pouco aí. O que é que nós temos que fazer? Nós queremos isso aí. Nós queremos esse Jesus, agora nós entendemos, nós queremos. Isso é Deus tocando, irmãos. Isso deve ser, eu tenho crido e clamado, essa precisa ser a nossa expectativa quando nós ministramos a palavra para alguém, quando nós contamos sobre Jesus, quando nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que haja um mover de Deus, que a pessoa diga, é isso mesmo que eu quero, é esse Jesus aí que eu quero, eu estou percebendo, algo está me tocando que eu quero. Então não é uma coisa só externa, mas uma coisa que toca no coração, um nascer do alto. Irmãos, enquanto não ocorrer isso, é só canseira. Enquanto não houver essa volta para Deus de todo o coração, é canseira. É canseira às vezes para quem ministra, é canseira
para aquele que cuida de vidas, mesmo individual. Por quê? Porque, irmão, se Deus não fizer, não vai acontecer. Por isso que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. E sem essa volta de todo o coração, não há pastor que faça alguma coisa. Precisa nascer do alto. Deus espera isso. Enquanto não se rasgar, cada um de nós não rasgar o coração diante de Deus, não vai acontecer muitas vezes o derramar de Deus para aquilo que nós clamamos. Porque o pessoal era comum fazer isso, né? Se vestir de pano de saco, mudar e tal. Mas o que Deus quer é um coração rasgado, é um abrir do coração, uma sinceridade de coração. Amém? Mas o profeta traz um encorajamento para o povo buscar a Deus. Ele não deu só a parte ruim, ele traz um encorajamento. Olha no versículo 13, a segunda parte. Versículo 13, a segunda parte ali, ele fala, porque ele é misericordioso e compassivo, e é tardio em irar-se, e é grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós podemos ver que Deus às vezes destina algo, e quando houve arrependimento, e quando há arrependimento, Deus retira o juízo. Deus retira o juízo. Essa é a notícia boa. Amém? Vamos lembrar um pouquinho aqui rapidamente o que aconteceu com Nínive, uma cidade que a sua maldade estava transbordando. Estava transbordando. E Deus ia dar uma sentença a Nínive. Mas ele diz, não, antes, pela misericórdia, porque ele é misericordioso de Jonas, tu vai a Nínive e prega para essa cidade. Prega arrependimento lá. Alerta esse povo. E nós sabemos a história que o Jonas era para ir para o lado de São Francisco, ele foi para cá, né, para Gramado, para o outro lado, e não estava nem aí. E Deus fez tudo o que fez, colocando Jonas na barriga do peixe, levando até a praia, para que ele se cumprisse aquele tempo de misericórdia para a cidade. E o que é que ocorreu? Os reis, diz a palavra que desde o rei até o gado, todos jejuaram. Ninguém ganhou comida naquele período. Até os animais todos jejuaram. O pessoal se colocou diante de Deus, com temor, com arrependimento. E Deus o que é que fez? Tirou o juízo, a sentença, e colocou salvação naquele lugar. E até Jonas tinha uma intimidade com Deus, só não queria que Deus fazer o que Deus mandou, porque ele até, a gente pode perceber que ele disse, Senhor, é por isso que eu não queria ir lá. Eu sabia que tu ia se arrepender. Que se o povo atendesse, tu ia se arrepender. Jonas, ele estava tendo uma sentença própria, né? Isso é bom para a gente não ter. Esse povo merece morrer. Essa cidade merece ser destruída. É uma dica para nós, irmãos. Eu também, muitas vezes, às vezes, me paro julgando, até numa notícia. Vê uma notícia lá que eu não gosto, já estou colocando uma sentença. E confesso que eu tenho batalhado contra isso, para que Deus me livre disso. Né? O Jonas estava assim, aquele povo lá não merece. Todos merecem, irmão. Jesus morreu por cada um de nós. Todos merecem. Nós não somos melhores que aqueles que estão no pecado, que não conheceram Jesus. Nós também não conhecíamos. E Deus teve misericórdia de nós. Então, irmãos, Deus é um Deus de misericórdia. E isso o profeta diz para eles. Isso o profeta deixa muito claro para eles. E, irmãos, é muito importante, eu creio que nós, como Brasil, reconhecer que nós somos um povo, muitas vezes, eu digo olhando para a nação, uma nação idólatra, uma nação que adora ainda ídolos vãos. Sabe? Aquilo que está descrito no Salmo 115, lá, que diz, que se prostram diante de imagens, que tem boca, mas não falam, que tem nariz, mas não cheiram, que tem mãos, mas não apalpam, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não andam, que tem boca, mas não sai som de sua garganta. Milhares, talvez milhões têm se dobrado diante de ídolos vãos, que não fazem nada, como diz aqui. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, a mesma palavra que está para todos. A mesma Bíblia está dizendo isso. O nome de Deus tem sido zombado, sabe, em muitos lugares, em muitos segmentos da sociedade,
Para mim, uma das imagens mais terríveis, mais absurda foi aquela do carnaval, aí, uns anos atrás, do diabo arrastando Jesus. Irmãos, isso é uma loucura, isso nunca vai acontecer, por mais que muitos desejassem isso, jamais o Deus Todo-Poderoso está à direita do Pai, lá Jesus, e o diabo e todos os seus demônios estão debaixo dos pés de Jesus e dos nossos pés, porque nós estamos nele. Amém? Então, esses absurdos, essa zombaria nunca vão acontecer. E que Deus nos livre. Por isso eu creio que nós, como mulher, precisamos pedir perdão por essas coisas, por essas idolatrias, por tantos descasos que há. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a pregar o arrependimento, como o profeta fez, como Jonas mesmo sem querer fez. Nós somos chamados a nos humilhar diante de Deus, a jejuar, a chorar, porque Ele é um Deus misericordioso. Essa é a boa notícia. Ele é um Deus misericordioso. Este é o encorajamento que tem nesse texto para nós. Eu queria lembrar rapidamente como Deus é tremendo, assim, no Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará. Ó Deus, coração quebrantado, Deus não despreza. Talvez o versículo que foi mais citado nessa pandemia, de 2 Crônicas 7, 13, 14, que diz, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus dizendo isso, irmãos. Isso é uma verdade. Isso foi dito lá para Salomão, mas é dito para nós. Quem é o povo de Deus? Amém? Somos nós o povo de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não dos ídolos, exclusiva de Deus, a fim de que? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados, nós somos o Joel do dia de hoje. Nós somos aquele que Deus deu a graça, deu a oportunidade, tão tremendo de compartilhar as boas novas do Senhor. E esse texto de 1 Pedro diz, ele diz antes que não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Ele diz, vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ela chegou até nós. Esse Deus misericordioso tem cuidado de nós. Amém? Tem cuidado de nós. Então, quem deve fazer isso? O texto está muito claro. Tocai a trombeta, congregai o povo, chamai os anciões que não têm só uma vida, digamos assim, de ler, tem uma vida de viver há muito tempo. Ainda mais porque no passado os anciões lideravam, mais talvez que nos dias de hoje ainda. Então ele está chamai as crianças, os neném. É tempo, eu sei que tem filho pequeno e tem instruído nisso, saber que Deus é misericordioso, é poderoso para mudar essa situação, de buscar o Senhor. Não é tempo nem diz ali de casamentos, mas sim de buscar o Senhor. Tem urgência nisso. Os sacerdotes também clamando, Senhor, livra o povo. Poupe o teu povo, Senhor. Livra do opróbrio, da vergonha. Porque, irmãos, quando um crente não vive uma relação íntima com o Senhor, muitas vezes é motivo de vergonha, de chacota. Porque vive uma vida, só traz uma casca, mas tem um nome ali de Jesus que muitas vezes é mal interpretado daí. Então, de opróbrio, de vergonha, precisa ser uma vida íntima com Deus. Todos nós somos chamados a orar. Todos nós. Todos nós somos chamados a trazer de novo, talvez a igreja também, a olhar para as Escrituras, com fidelidade para as Escrituras, de todo o coração. Agora, o que acontece quando há o quebrantamento? O que acontece quando há uma volta para Deus? Olha só o que acontece, irmãos. Olha o 2,18.
o Senhor começa a responder. Então o Senhor mostrou zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo. A partir do momento que o povo se voltou para Deus, que o povo reconheceu o seu afastamento, o seu pecado, Deus começou a voltar. Irmão, Deus sempre escuta a oração. Não te deixe enganar achando que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Às vezes o tempo de Deus não é o mesmo tempo que nós queremos, mas Ele está ouvindo. E Deus começou a responder e começou a repor as coisas. No 19, nós vimos: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus começou a responder, a restaurar. Deus livrou, na sequência, no versículo 20, do exército invasor, e a seca começou, Deus mandar chuva, a alimentação veio, a provisão veio, e Deus vai restaurando todas as áreas. Todas as áreas. Mas se nós olharmos no final do versículo 25, irmãos, nós podemos ver que isso não foi mandado nem pelo diabo e nem pelos homens. Porque Deus, no final de 25, diz: o meu grande exército que enviei contra vós outros. Está falando dos gafanhotos. Deus enviou algo por amor para que o povo se voltasse para Ele. E isso é importante a gente entender, irmãos. Deus, às vezes, Ele chama gentilmente. Deus chama cada um de nós gentilmente, como cantamos. Mas quando nós não obedecemos, o amor de Deus é tão grande que às vezes Ele tem que tocar em nós, na ferida, para que nós voltamos. Eu, seguindo, me paro orando: Senhor, me dá graça de eu te obedecer e atender sem o sofrimento, se possível. Que eu esteja atento a isso. Tem sido minha oração muitas vezes, que eu não precise, sabe, aquela correção lá, mas que eu perceba o teu chamado, o teu cuidado. A crise foi um ato de disciplina ali, irmãos. Pode ser que essa crise para nós também é um ato de disciplina. Um ato de chamamento. Mas o que nós podemos ver é que se nós se humilharmos, Deus não vai aplicar juízo sobre nós, nem sobre o nosso país, nem sobre nossa cidade. É o mesmo Deus que estava ali com Joel. Porque é um Deus de misericórdia. Porque, irmãos, tu pode ver que todas as autoridades dizem agora, quase todas, tipo assim: as coisas não são importantes. As coisas se recuperam. Concordo, é verdade. As coisas se recuperam. Nesse ponto, até alguns têm razão. Irmãos, realmente, os bens materiais não é o mais importante. Claro que os que estão com fome lá é importante. Isso precisa ser sanado. Mas a maior necessidade do Brasil, a maior necessidade de Três Coroas, a maior necessidade minha e tua, é de Deus. Amém? É de Deus. Não é dos bens. É de Deus. É a presença de Deus. E no versículo 27, já estou encerrando, no versículo 27, ele faz um fecha dizendo: sabereis que eu estou no meio de Israel. Irmãos, sabereis que eu estou aqui em quilômetro, estou no meio da igreja. Estou em vocês, estou entre vocês. E que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Deus é um Deus restaurador. Então, irmãos, a necessidade, não te preocupe tanto. A necessidade de cada um de nós não é de muitas coisas. Nossa necessidade não é de ter um armário com 4, 5 casacos. Não tem nada de errado, é bom a gente ter os casacos. É bom ter botinha, tênis. É bom ter a despensa, talvez para 15 dias, 30 dias, quase ninguém faz mais aquele rancho tão grande.
Mas isso não é a maior necessidade minha e tua. A necessidade nossa é de um relacionamento profundo com Deus. Porque quando há esse relacionamento, pode ver pelo povo, Deus restaura, Deus traz de volta aquilo que tinha sido perdido. Amém? Deus traz de volta. Aonde há a presença de Deus, ali há a fartura, a provisão, a perdão, a alegria, a brilho nos olhos. Porque, irmãos, eu creio, assim, não há dúvida que Deus quer que nós andamos com brilho nos olhos, com crise ou sem crise, porque os nossos olhos estão fixos em quem? Em Jesus. A nossa vida está entregue a Ele. Ele é o nosso provedor de todas as coisas. Ele foi o provedor de Israel naquela época de Joel. Ele é o nosso provedor hoje aqui em Três Coroas. É o mesmo Deus, independente da crise que está. Deus é o nosso provedor. E se alguma coisa perdemos, Ele quer restaurar. Se nós chegarmos diante dEle com o coração quebrantado e voltarmos totalmente para Ele, Ele vai restaurar. Amém? Ele vai restituir aquilo que perdemos. Irmãos, eu creio e queria deixar isso aqui para nós hoje. Eu creio que o pedido de Deus, a convocação de Deus é a mesma para nós aqui hoje, nesse horário. Para todos os irmãos que vão assistir, que estão em casa, qualquer lugar que alguém vá assistir essa palavra. Eu creio que o chamado de Deus é o mesmo daquela época. Convertei-vos a mim de todo o coração. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Deus quer um relacionamento com profundidade, com cada um de nós. Amém? Com profundidade. E eu quero trazer essa palavra e deixar esse convite para ti da parte de Deus. Deus está te convidando hoje. Chega a mim de todo o coração. Rasgue o vosso coração diante de mim. De todo o coração, irmãos. E que tu leve para casa esse convite e também com uma resposta para Deus nesse sentido. Uma resposta. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando de andar com Deus. De intimidade com Deus. Porque cada um aqui, eu creio, já é filho de Deus, já tem andado com Deus. Mas Deus chama a profundidade. Israel era o seu povo, ele estava chamando a profundidade. Hoje nós somos o povo de Deus. Amém? E Deus, eu creio que Ele está nos chamando com profundidade. Uma volta para Ele, para estar com Ele de todo o coração. Depositando, irmãos, toda a nossa confiança em Deus. Porque não sabemos realmente o dia de amanhã. Então, não perca tempo planejando com as tuas próprias forças aquilo que tu não sabe, que eu não sei, mas que tu possa viver sossegado, com profundidade, com Deus. Amém? Que tu possa desfrutar disso. E se alguma coisa tu tem perdido, vá para Deus. Ele pode restituir. Ele pode se agradar do teu pedido, de ti, de cada um de nós, e nos dar de volta. Como Ele fez com o povo de Israel. Deus não vai deixar ninguém na mão. Mas então eu queria deixar esse convite para você hoje. Com profundidade. Ande com profundidade na presença de Deus. Amém?